Sejam bem-vindos, meus amigos, amigos dos meus amigos e a quem mais queira se achegar. Sou Saroni, mãe de Axé de Sinzambi, clarividente. Tchau, Orioa! Salve a luz da minha estrada, salve Cigana Sulamita, salve a força do bando da boa sorte que venha nos visitar. Nosso programa Fé no Hoje. Vamos ter fé no hoje, poder de realização no agora. Sempre a nosso favor, o axé estará, a fé estará sempre a nosso favor. Movimente a sua força e traga a fé à existência. Vamos falar hoje aqui no nosso programa sobre humildade. Humildade tão desejada, tão confundida. O que é humildade? Humildade é característica do simples, assim sintetizando, falando aí na tradução o que seria humildade. Mas o que é ser simples? Hoje, no mundo de imediatismo, no mundo de status, no mundo de luxo, no mundo que o consumo está tão mais acessível às mãos de todo mundo. A humildade, ela por muito tempo, ela foi confundida com a pobreza. A humildade, ela foi confundida com a simplicidade do caipira, da pessoa da roça, daquela pessoa que muitas vezes tem menos estudo, mas a humildade não está ligada a nada disso. A humildade é uma característica do espírito, sim, é uma qualidade do espírito. E ótimo nós lembrarmos que as pessoas por vezes falam assim, eu sou humilde, eu me acho humilde. Enganou-se. Porque a humildade é a maior qualidade do espírito e o humilde não reconhece a sua humildade, porque sendo qualidade, o humilde ele nem percebe aquele valor que ele carrega consigo. Então, quando vocês ouvirem uma pessoa falando, eu sou humilde, já saiba que ela não é, porque ela toma posse de uma qualidade que não lhe pertence. A humildade, ela é muito importante nos nossos dias, no nosso dia a dia. Porém, não se cobrem tanto para serem humildes, porque aí você estará cada dia mais longe de ser humilde, porque você estará sempre naquela arrogância de querer carregar a maior e melhor qualidade que trazemos no nosso espírito. Apesar da humildade chegar conosco através do nosso espírito, ou não, que na sua grande maioria não trazemos a humildade, ela pode ser adquirida no nosso tempo de humanidade, com muita humildade para ouvir. A maior característica do humilde é ele ouvir. Uma pessoa humilde, ele acata. Quando ele é chamado a atenção, ainda que ele discorde, ele acata que ele precisa ouvir o outro, ainda que não por concordância, mas sim por respeito do que o outro fala a ele. Não que ele não vá divergir da opinião do outro, mas ele tem tamanho respeito que ele sabe ouvir. A maior característica para que possamos perceber a humildade em nós, ou exercitar a humildade, ou entender a humildade no outro, é a humildade em ouvir, em acatar. Acatar não quer dizer que você tenha que se submeter. Não, eu posso escutar, mas eu tenho o direito de debater. Sempre falamos no Sinzambi, liberdade para falar e humildade para ouvir. Está aí entre um dos nossos princípios. Porque quando nós entendemos a liberdade do outro, eu começo a exercitar a minha humildade. As pessoas confundem a humildade com o mínimo, com o menos, com o pouco. Não. Tem pessoas extremamente intelectuais, inteligentes, bem direcionadas na vida, vivendo em luxo e são humildes. Por que o humilde não pode ter luxo? Não, mas é porque ele não ligaria para o luxo. A humildade, ela é característica espiritual que vem à tona na sua parte humana. E não quer dizer que você tem que ser aquele coitadinho, franzino, que se encolhe, que quando o chefe chega perante o chefe, você fica trêmula, mas aí quando o chefe vira as costas,
desce a língua. Ah, mas ela é humilde, ela ganha menos do que todos. Não. A relação dinheiro e humildade está muito distante da humanidade, mas fomos confundidos durante muito tempo. Mas a humanidade agora tomou uma força de querer o status e graças à comunicação aberta que temos na internet, nas mídias sociais, até aqueles que se demonstravam mais humildes, mais simplórios, gostam de tirar a sua foto e colocar a sua viagem. Ele deixou de ser humilde, caso um dia ele tenha sido, e o humilde, ele pode ser, a humildade, ela pode ser ocasional. Ela vai sendo exercitada e não quer dizer que em todas as situações você será humilde. Esses dias nós tivemos na nossa casa de axé, na nossa escola Sete Cinzambi, uma aula de humildade, que quem nos trouxe foi o nosso Exu, Senhor Tranca-Ruas das Almas, que trouxe, ele disse, a humildade, ela está alinhada, ela está ligada às pessoas que sabem se impor, mas não querem ninguém atrás ou abaixo delas, mas quer as pessoas lado a lado. A humildade está no ser humano que não precisa estar sempre se sobrepondo, sempre se impondo. Reconhecimento e respeito também pode ser para os humildes. Haja visto que quando falamos em humildade, todo mundo já se alerta e fala, ai, eu acho que eu sou humilde, eu sou humilde. Não, não é. Será que é? Porque você já quer se impor, você já quer colocar essa qualidade sobre você, porque nos foi ensinado que é bonito ser humilde, sim, mas desde que seja legítimo, desde que aquilo ou tenha vindo pelo seu espírito, ou você em exercício esteja adquirindo dia após dia. Isso é imprescindível em nós querermos adquirir a humildade. A humildade nos torna pessoas mais acessíveis, pessoas que têm mais facilidades em aprendizado. A humildade, ela facilita a nossa vida em tudo, porque nós falamos de convivência, existir, viver e conviver. Existir, todos existimos. Até essa caneca, ela existe, mas ela não tem força, ela não tem vida. Você percebe que você existe, aí você passa a viver. E aí o nosso maior e melhor passo até aqui da humanidade é conviver. Eu sempre falo que no próximo século a convivência vai se dar como um dom, como hoje se trata a clarividência, que não é dom como dom. Porque foi se perdendo essa habilidade na humanidade da clarividência. E aí a humanidade, conforme tudo vai ficando mais difícil, vai colocando como dom. Convivência é um ato de humildade. Quando você tem uma convivência sadia, você estará vivendo em humildade. E que delícia, não é? É o que mais queremos, porque ser humano aprende com ser humano, gente gosta de gente e vamos juntos a um caminho de amor ao bem e vamos aprendendo e vamos exercitando e tudo bem, vamos viver a humildade. Fé no hoje, salve as nossas forças. Humildade. E aqui agora vamos responder as nossas perguntas que recebemos pela caixinha lá no Instagram, Mãe Saroni Oficial, estou te esperando lá, leve mais 2 amigos e vamos juntos, mais nós e menos eu, salve as nossas forças. Vamos lá, a pergunta é, como consigo me tornar humilde de forma correta espiritualmente se durante toda uma vida entendemos que humildade seria baixar a cabeça para todos a qualquer momento? Silvana Machado, Brasília, Distrito Federal, um beijo para os brasilienses. Olha só, Silvana, falamos no bloco anterior que a humildade ela foi muito confundida, né? E isso era uma necessidade daquele período, porque principalmente a mulher era exigida
né? A se submeter. A humildade ela foi muito confundida com a submissão. Isso em qualquer situação. Se eu sou um subordinado em hierarquia profissional, eu tinha que baixar minha cabeça. Porém, o mundo já reagiu e hoje nas empresas já existe o assédio moral. Aí o homem podia fazer o que quisesse, as mulheres, né? E nós tínhamos que nos submeter. O mundo reagiu. Então você vê que todo o tempo o mundo está confrontando essa ideia dessa humildade equivocada. A humildade espiritual está em você ter, tá? A busca da sua espiritualidade. Eu sempre indico que a busca da espiritualidade deve se dar por uma religião, porque é o nosso religare. E essa deve ser a nossa busca, através de disciplinas e doutrinas. E você, dentro de uma fé, dentro de uma religião, onde você está buscando a sua espiritualidade, jamais aceite humilhação. A humilhação, ela não faz parte da humildade. Mas quer desenvolver a sua humildade? Aprenda a ouvir mais, inclusive você mesma, inclusive as suas sensibilidades que estão afloradas aí desde que você existe. A segunda pergunta é: a espiritualidade nos auxilia a sermos humildes através das nossas vidas e convivências? Maria Lúcia, Recife, Pernambuco. Um beijo aos pernambucanos queridos. Sim, a espiritualidade nos ajuda. Dentro da nossa doutrina do Sinzambi, nós somos muito, mas é muito mesmo, cobrados a humildade. A humildade, o contraponto da humildade é a soberba, o contraponto da humildade é a arrogância. E o que acontece? Quando nós chegamos em uma religião, geralmente ela já está formatada. E aí eu brinco e falo, já existem as suas panelas. E aqueles que já estão lá, seja em qualquer religião, eles se sentem um tal superior. Eles são um tantinho superior. Nós aqui do Sinzambi ficamos bastante atentos a isso, a essa soberba que é natural em mim, em qualquer outro ser humano, né? A soberba e a arrogância, ela é muito discreta a invadir as nossas emoções e o nosso raciocínio. Então é muito importante, é muito preciso que nós estejamos, sim, atentos às informações espirituais. Vocês podem notar que quando uma religião começa a propagar algum assunto, todas as outras também começam. Não é porque elas estão se copiando, às vezes não existe nem a comunicação sobre elas, entre elas, mas é porque existe uma espiritualidade sobre todas as religiões que vem trazendo as informações, e isso nos traz a humildade. Isso é fantástico, termos ouvidos para ouvir, e aí vamos nos entregar a um tempo de humildade, sim. Terceira pergunta: existe alguma diferença entre humildade espiritual e humildade humana? Quem faz essa pergunta é Estela Cristina, dos Estados Unidos. Um beijo para todos vocês aí que estão nos Estados Unidos levando a nossa bandeira de axé. Minha gratidão. Olha só, não existe diferença, tá? Humildade é humildade e contraponto é contraponto, né? Arrogância e soberba, seja espiritual, seja no seu dia a dia. O que eu sempre falo aos meus filhos de axé, aos meus amparados, clientes e seguidores: tenha direção na sua vida. Você não pode, só porque você veste o branco e anda de chinelinho aqui na nossa casa de axé, você não pode se fazer todo amoroso, compreensivo, querido, e da porta para fora você se assoberba, inclusive muitas vezes dentro das nossas religiões de matriz africana: não mexe comigo que eu sou macumbeira. Isso é uma arrogância. Como também aquele, às vezes, advogado que chega num barzinho, faz alguma coisa errada, ou um guarda de trânsito vai interpelar ele no trânsito e ele fala: sabe com quem você está falando? Acho que o senhor está tendo algum problema de Alzheimer. Se o senhor mesmo não sabe com quem está falando, não seria mais ou menos isso?
Então, a soberba e a arrogância, seja ela na espiritualidade ou ela na humanidade, ela está linkada em nós, nesse tempo físico. Assim é a humildade. A humildade, ela é importantíssima para uma boa convivência. E ela deve ser natural no nosso dia a dia. O melhor de todos os tempos será quando estivermos nos enxergando de uma maneira mais simples. E para nos enxergarmos de uma maneira mais simples, precisamos encontrar o tempo de convivência. E aí sim estaremos vivendo em humildade. Então, humildade espiritual e humildade humana, não existe diferença nenhuma, porque somos matéria, emoção e espírito. E a humildade, ela vem pelo espírito, que ela vai sendo transportada para a emoção, e aí você vai vivendo ela em seu comportamento humano. Sejamos um pouco mais humildes e ainda assim que talvez não vamos conseguir, vamos buscar esse exercício diário, vamos ouvir mais uns aos outros. Volto logo ali com a intuição, a sua melhor opção. Voltamos! Sua intuição, a sua melhor opção. Sempre nos ouvirmos será a nossa melhor opção. E quando nós nos ouvimos, quando nós passamos a nos perceber, a mãe Sara fala isso em todos os programas, né? Porque insistentemente eu quero que vocês se percebam. Quando nós nos percebemos como indivíduos preparados para viver em coletividade, isso nos dá um caminho maravilhoso. E para nos percebermos, nós vamos ter que ser muito sensíveis. Nós vamos nos perdoar muito mais do que nos perdoávamos antes. Nós vamos passar a ter uma compreensão e uma compaixão maior com os nossos erros. E como somos referências, porque nós, seres humanos, qual é a sua maior referência? Ah, meu pai, meu avô, meu tio? Engano. A nossa maior referência sempre será nós. Porque nós somos seres pensantes, somos seres que vagamos entre razão e emoção. E isso é importantíssimo que possamos entender, que estamos sim na Terra e não devemos estar vagando, devemos estar com a nossa intuição ligada, sempre ali com muita disposição para que possamos nos entender. Agora vamos à nossa intuição, vamos respeitar agora o seu maior sentido, que é o seu sentido do espírito. Vamos à nossa intuição. Respirem fundo, lembrem-se da sua existência sagrada e se consagre. Se consagre a um Deus de amor, a um Deus de luz. Não interessa qual é o seu religare. O que interessa é você ter fé. Fé no hoje, fé em você. Ó, cortando aqui o nosso baralho em 3 montes. Esquerda, meio ou direita? O que você decide agora, de pronto? Esquerda, já vou abrir. Uma semana que você deve ter muita atenção, tentando se movimentar, porém se movimenta um dia, fica 2 parado, está se sentindo carregado, cansado, esgotado, tudo que vem tentando fazer na sua vida não está dando certo, porque tem um espírito obsessor aí te acompanhando, consumindo toda a sua energia. Lembre-se que a energia vital é para uma única pessoa. Não podemos
dar a nossa energia ao outro. Existem vários transplantes. Eu posso dar um rim, eu posso dar um pedaço do fígado, eu até transplantar um coração de alguém que ali recentemente desencarna, mas eu não consigo doar energia vital. E o espírito obsessor, ele tem por hábito de querer tomar a sua energia vital e por isso você anda se sentindo desanimado e a sua vida tem estagnado mesmo quando você busca novos caminhos. Existe um desânimo e tudo vem com uma corrente contrária, né? A maré vem contrária. Então, olha só, canal do YouTube Saroni Mãe de Axé, tem lá o banho de casca de alho, dá uma olhadinha lá e faça esses banhos, que é muito importante para esse equilíbrio na sua vida. Isso aqui é para quem escolheu o lado esquerdo. Agora, quem escolheu as cartas do meio. Cartas perigosas, uma semana anunciando muita desarmonia, muitas brigas, você aí se encontrando com as emoções muito infantilizadas, embirrando em alguma situação, a espiritualidade exigindo de você mais maturidade, porque os caminhos estão sendo entruncados, os caminhos estão trancados, isso podendo te levar a uma depressão e uma solidão. O ser humano, ele não é feito para viver em solidão. Ele pode precisar de momentos de introspecção, mas nunca de solidão. Então, não busque a solidão para os seus caminhos, refaça as suas energias. Eu indico aí um bom banho de manjericão, ensino no canal do YouTube Saroni Mãe de Axé, e você vai se sentir melhor. Bastante atenção na sua espiritualidade, anda aí, é uma semana de alerta espiritual. À nossa direita, determinação, alegria, satisfações. Espiritualidade te abençoando com grandes satisfações, realizando desejos que já estavam aí adormecidos, vindo sobre você e você tendo muitas conquistas. Parte amorosa, essa semana promete o melhor de todos os tempos. Que delícia, né? Quando temos amor, temos disposição, temos força, determinação e motivação para todas as buscas. Isso é muito importante, tá? Pode seguir adiante porque é uma semana aí que você terá grandes conquistas, grandes desejos. É a primeira semana de um novo ciclo. E qual de nós não queremos os novos ciclos? Vocês sabem que às vezes eu falo qual de nós e aí às vezes eu me deparo, muitas vezes eu me deparo com alguns clientes, com alguns filhos de axé, que eles não querem encerrar ciclos. Mas se nós não encerrarmos ciclos, nós não teremos novos tempos e diariamente nós encerramos os ciclos, porque o tempo, ele é perfeito, ele é o Senhor de todas as razões e por isso que tem o anoitecer, por isso que tem o amanhecer, porque senão a vida seria uma baderna. Metade da humanidade gosta mais da noite, metade da humanidade gosta mais do dia. Já imaginou? Teríamos guerra para quem ia acender e apagar a luz. Então, o tempo na sua perfeição, ele ordena, ele coordena e vocês querendo ou não, eu querendo ou não, o ciclo irá se encerrar. E um novo dia irá se fazer sobre as nossas cabeças. Então, queiram, desejem que os ciclos se encerrem. Por melhor que você esteja vivendo agora, entenda que tudo que você plantou, regou, será a colheita certa na sua vida. A não ser que você se distraia, não vigie. E aí, se você não vigiar, o que era para ser colheita certa na sua vida, lhe será roubado, lhe será usurpado. Então, prestem atenção, porque estamos aqui a todo tempo plantando, estamos todo tempo semeando. E aí, você está regando? Não está tão bom assim? A lavoura não está indo muito bem? Então vamos fazer o seguinte, vamos trocar essas sementes, não é assim? Quando nós temos algum problema, o pessoal de roça vai entender, agora essa safra vai ser muito boa para soja, para algodão, para aquilo. As pessoas não vão buscar as melhores sementes, aí vão cuidar da terra.
para que possa brotar e possa ter a colheita, assim é na nossa vida. E se algo não estiver tão bom, lembre-se que você tem livre escolha, mas a colheita é certa. Você tem livre escolha para plantar. Agora, o que você vai querer colher? Só o que você puder lançar como sementes. As suas mãos estão carregadas do quê? De abandono? Não. As suas mãos estão carregadas de amparo. Os seus lábios estão cheios de bênçãos e os seus olhos estão encantados. Porque somos a melhor parte. Somos os sonhos de Deus realizados em terra. Salve as nossas forças. Um super beijo no coração de cada um de vocês